senhores telespectadores, temos andado lá por cima, por trás dos montes, lá nas raias de Espanha, e eu já sentia saudades do sul. Viemos hoje ao Baixo Alentejo. É uma vila que não está assim muito dentro dos percursos turísticos. A vila está na nossa frente, é na além. É Cuba, no Baixo Alentejo. Bom, Cuba presta-se a confusões com um país da América do Sul, que também se chama Cuba. Devo dizer que a raiz da palavra é a mesma, vem lá da Cuba latina. Em Portugal, não é das terras mais visitadas. Devo dizer que sem razão, porque Cuba tem imensos motivos de interesse. Pode não ter nem grandes rasgos de história, nem grandes monumentos, mas tem maneiras de ser, tem pessoas, tem ainda velhas tradições e costumes que vale a pena vir a Cuba. Bom, mas onde é Cuba? Procurem no mapa, é um pequeno concelho, tem cerca de 180 km², o que é pouco. Tem uma pequena população, cerca de 5 mil pessoas, também não é muito. E fica para ali a Vidigueira, Portel, com o seu castelo, o castelo do Alvito, Ferreira do Alentejo, e é claro ao sul, aqui a 18 km, Beja. Quer dizer, aqui neste maciço de concelhos faltava vir a Cuba e era uma falta injusta. Vamos hoje conhecer Cuba. Eu estou aqui num lugar que se chamava o Outeiro e que é uma antiga povoação romana. Não sei se era que tipo de povoação era, podia ser apenas uma vila. Uma coisa é certa, aqui dá-se uma cavadela e aparecem logo coisas romanas em grandes quantidades. Tudo isto está por explorar. De que é que a gente está à espera para pôr à luz do sol estas preciosidades? Há muitos milhares de anos que estes montes são habitados. A prova que temos disso são as antas. Havia aqui muitas antas. Como sabem, uma anta era uma sepultura coletiva. As sepulturas chegaram até hoje, porque eram feitas com grandes blocos de pedra, mas é claro, as povoações, que eram pobres abrigos de palha ou de taipa, desapareceram. Estou precisamente a falar-lhes num lugar a que se chama a Anta de Cima. No lugar onde havia a aldeia, havia agora um monte alentejano. O monte está à nossa frente, como vocês veem, completamente em ruínas, escalavrado, porque de facto não se tem ligado a esta ideia. Os montes do Alentejo são monumentos históricos, são eles que representam uma cultura rural que vem desde a época romana. Estão à venda, cada um faz o que quer. Neste caso, o monte ocupa a herdade onde estava a anta. Bom, e o proprietário, no seu legítimo direito, cercou isto de arame farpado. De maneira que eu quis lá ir ver a anta, passei o arame farpado, mas não consegui lá chegar. Os caminhos estão num tal estado e o arame farpado é tão severo e tão cruel que eu não consegui chegar à anta. Não sei se os senhores telespectadores conseguem vê-la de longe. Estou a falar nisto porque estou a pôr alguns pontos muito importantes. Primeiro, a situação dos monumentos pré-históricos e o direito do nosso acesso à cultura. Segundo, a situação do arame farpado e os direitos do senhorio privado. Terceiro, o estado a que estão a chegar os montes alentejanos e o que é preciso fazer para os salvar.
havia uma boa razão para esta terra estar ocupada desde há tanto tempo e durante tanto tempo. Primeiro, era uma terra boa, uma terra rica para dar pão. Depois era uma terra com muita água, uma terra boa para o gado que pasta, que aqui se mantinha bem. E finalmente era uma terra rica em minérios. Havia aqui vilas mineiras e ainda hoje os romanos se instalavam-se onde quer que podiam encontrar o cobre, que era precioso para fazer o bronze. Em todo o concelho de Cuba há vestígios romanos, alguns muito importantes, como por exemplo aquele mosteiro de São Cucufate, que é uma antiga vila romana. Além o que resta de uma barragem romana, eles retinham ali um curso de água, tinham uma grande albufeira para irrigar os campos à volta. Esta ponte é uma ponte romana. É uma ponte que tem já perto de 2000 anos e continua aberta ao trânsito de pesados. Muito curioso, a ponte tem 28 arcos, alguns deles já estão soterrados, 28 arcos, e tem 120 metros de extensão. Era por aqui que passava a estrada que ligava Beja a Évora. Pois ela continua hoje a servir. É claro, e qualquer dia cai. Este pilar que estão a ver aqui já está, em parte, escavado na base. Bom, mas a culpa não se pode pôr aos romanos. A culpa é do trânsito que continua a passar por cima de um monumento desta importância. Costuma dizer-se que a vila de Cuba não é das mais interessantes do Alentejo. O Guia de Portugal até diz o contrário, diz que é das menos interessantes. Bom, só pode dizer isso quem não tenha percorrido as aldeias do concelho, que são das mais bonitas de todo o Alentejo. Eu estou-lhes a falar agora numa delas, em Vila Alva. Vila Alva quer dizer a Vila Branca, e realmente vista de longe é uma vila toda branca. Um nome muito bonito. Um nome muito bonito que foi inventado para substituir um nome muito feio. Isto antigamente chamava-se a Vila do Mau Cabrão. O Mau Cabrão, não sei o que era, mas era algum sujeito que aqui vivia e de quem as pessoas não gostavam. Bom, mas depois estes nomes muito feios trocam-se e ficou a Vila Alva. É lindíssima e mantém um ritmo de vida e uma beleza. Olhem, entrem-me naquele barbeiro. Toda a gente aqui do concelho, gente de Alvito, gente do Portel, gente de Cuba, vai ali cortar o cabelo e fazer a barba. Não é por causa da tabela dos preços, não é por ser mais barato. O que eles dizem é porque ali há mais simpatia. Toda esta vila é encantadora. Bom, só que agora ela tem, parece que 700 habitantes. Há 20 anos tinha 1000. Há 40 tinha 2000. Há 70 tinha 3000. É uma vila que está a morrer. A morrer não digo porque vêm as pessoas de Lisboa, compram as casas, fazem aqui uma casinha de fim de semana, depois acabam por vir cá uma vez por ano. Bom, está a sofrer essa transformação. As pessoas daqui foram todas para Cuba. Depois de Cuba, passaram todas para Beja. E depois de Beja, estão a ir todas para Lisboa. E eu não sei se é aí que o processo acaba.
porque é perfeitamente possível que de Lisboa queiram depois ir todas para Madrid e de Madrid ir todas para Paris e que o país seja assim uma espécie de polvo, um polvo com uma grande cabeça e uns tentáculos que devoram tudo. É contra o polvo que nós temos de lutar. A palavra descentralização tem um sentido concreto. O Estado somos nós. O Estado tem que ser como Deus, tem que estar em toda a parte, não pode abandonar as aldeias aos seus tristes destinos. A grande riqueza da terra era, primeiro, o pão. Eu tenho aqui uma amostra deste pão delicioso. Isto era um petisco. Fazia o pão à volta e havia um chouriço no meio. E era isto que se comia. Está aqui uma senhora, ainda que usa os métodos tradicionais, a tirar o seu pão do forno. Este é que é o verdadeiro pão alentejano, cozido aqui com lenha da terra. O pão era muito. Aquele silo que estão a além ver enchia-se todos os anos com 17 milhões de quilos de trigo, todos os anos. Bom, 17 milhões, imaginem o pão que isto dá. Depois do pão era o vinho. O vinho era tanto que eu penso que até o nome da terra, Cuba, vinha de que os frades, quando isto pertencia aos frades, tinham aqui uma grande cuba onde reuniam as vindimas da região. A seguir o azeite. Há aí oliveiras que têm mais de 700 anos. E por último, o gado. Ainda hoje há grandes manadas. Bom, uma terra que tem este pão, aquele vinho, um bom azeite e tanto gado, era uma terra rica. Bom, e é essa riqueza que hoje se vê, por exemplo, nas igrejas. O principal edifício histórico de Cuba é, com certeza, a Igreja Matriz. Ela é enorme, e foi começada a fazer no princípio do século XVI. Isto representa que já nessa altura a terra era importante, senão não fazia uma igreja tão grande. É muito possível que a iniciativa da igreja tenha a ver com o infante Dom Luís, de quem já lhes falei. Hoje é um templo notável, principalmente pelo revestimento de azulejo, que é um dos mais ricos e mais completos, ele está intacto, que existem em Portugal. Sabe-se que estes azulejos foram postos aqui no ano de 1667. Isto é extraordinário porque em 1667 Portugal estava em guerra, ainda não tinha acabado a Guerra da Independência, que acabou em 68, e portanto é um esforço extraordinário. Não sei quem pagou esta obra. Para terem uma ideia da riqueza dos azulejos, peço que reparem no frontal do altar. Tem uma série de animais em baixo, depois uma série de aves entre flores, e é uma das peças mais belas de toda a azulejaria portuguesa. Há dois vultos importantes ligados à história de Cuba. Um é o escritor Fiel de Almeida, o famoso autor dos Gatos. Ele nasceu em Vila de Frades, mas casou aqui com uma proprietária de grandes propriedades, e a casa da proprietária era todo este bloco. Numa parte da casa estão hoje instaladas as finanças de Cuba. É curioso que lá dentro das finanças há painéis de azulejo com os gatos. Acho até que é as únicas finanças em que há gatos,
mas vale a pena, são muito bem pintados. Foi nesta casa que o Fialho morreu em 1911. Ele tinha ido ver umas propriedades, pagou aos trabalhadores e no regresso disse ao cocheiro: toca-me as bestas que eu quero morrer em casa. E chegou aqui, entrou e morreu momentos depois. E claro, isso deu origem à ideia de que ele se suicidou. Não sei a verdade. A outra grande figura histórica ligada à história de Cuba é o infante Dom Luís. O infante Dom Luís era filho do rei Dom Manuel I e, portanto, era irmão do rei Dom João III. Aliás, entre o infante e o rei havia uma pequena diferença de idades. O que havia era uma grande diferença de pessoas. O rei era um homem triste, sombrio, sem brilho, sem talento. E o infante era um jovem de grande galhardia, com um grande prestígio, um homem alegre, com muito talento, muito talento. Bom, era como a noite para o dia. Até se diz, e eu acho com razão, que o rei Dom Manuel ainda pensou em substituir no trono português o pobre Dom João III pelo brilhante Dom Luís. Bom, mas não teve tempo para o fazer. O certo é que o Dom Luís, como era filho segundo, ele era duque de Beja, tinha lá um palácio e fez aqui um paço. Ainda ali uma Rua do Paço. A Rua do Paço vinha desaguar aqui no Largo do Paço. Eu estou-lhes a falar no Largo do Paço. Não deixe de ter pena, hoje o que ocupa o Largo do Paço é o Tribunal. E eu tenho uma certa pena que o Tribunal Judicial da Comarca da Cuba seja o mais desprezado edifício que existe em toda a vila. Não há razão nenhuma para isso. A cada casa tem dono, o dono é o Estado. Ali mora a Justiça e a Justiça tem de estar limpa por dentro e por fora. Estou a dizer isto na esperança de que em breve esta vergonha acabe. Bom, mas estou a falar do infante Dom Luís. O infante Dom Luís tinha aqui um paço, julgo até que talvez fosse esta outra casa, que ainda tem uma certa estrutura de 2 torreões. O paço tinha uma porta e quando o paço caiu, a porta era muito bonita e mudaram-na além para uma capela. Isso é muito interessante porque eu juro que foi o infante quem desenhou a porta. A porta tem uma série de romãs. A romã, como sabem, a romã tem uma pequena coroa, mas todas as romãs estão a abrir, mas nenhuma delas abre completamente. Todas têm a coroazinha, mas nenhuma chegou a reinar, exatamente como o infante Dom Luís. O infante Dom Luís podia ter reinado em Portugal, de acordo com as ideias do pai, mas não reinou. O infante Dom Luís teve o casamento tratado com a Maria Tudor e teria sido rei de Inglaterra. Bom, mas a França opôs-se e o casamento não se fez. O infante Dom Luís teve o casamento tratado com uma princesa francesa, mas aí opôs-se o Carlos V e ele não chegou a casar. O infante Dom Luís, a certa altura, foi nem mais nem menos que o Damião de Góis, o grande Damião de Góis, que estava lá na Flandres, pensou: isto é que dava um rei para a Polónia. Ora, o rei da Polónia tinha uma filha, a princesa Edviges, que andavam à procura de um noivo digno da princesa. O nosso Damião de Góis viu bem: este Dom Luís de Portugal é que dava um grande rei da Polónia. Foi à Polónia, esteve em Cracóvia, falou com o rei concordou. Falou com a princesa concordou
O Damião de Góis vem a Lisboa, fala com o rei de Portugal e o rei de Portugal não deixou fazer o casamento. Porquê? Eu não sei, mas não deixou. Mas foi só por causa disso que um príncipe português não foi rei da Polónia. Eu não sei se ele casou, se não casou, porque ele, a certa altura, vivia com uma mulher muito bonita chamada Violante, com a Violante Gomes. Era cristã nova, ficou com a alcunha de a Pelicana, não sei porquê. Era lá de cima de Torre de Moncorvo. Portanto, uma judia devia ser lindíssima. E dela teve um filho, chamava-se António, Dom António, o prior do Crato. O prior do Crato ainda apresentou certidões a provar que o Dom Luís casou com a Pelicana. Bom, mas como ela era cristã nova, era uma mulher de sangue judeu e era uma altura em que havia um grande antissemitismo em Portugal, ele não conseguiu que esse casamento fosse julgado válido e não conseguiu ser rei de Portugal. Esta história é realmente engraçada e aquele pórtico que aqui está ainda na Vila da Cuba mostra isso. Uma série de romãs, símbolos da realeza, nenhuma chegou a reinar. É claro que falta muito para ficarmos a conhecer bem o Conselho de Cuba. Não fomos à maior parte das freguesias, mas não há tempo para tudo. Mas eu queria acentuar que o grande encanto de Cuba não está nem nos monumentos muito antigos, não. Está especialmente na atmosfera humana que aqui se respira, na cordialidade da gente, uma maneira aberta, cheia de simpatia, que talvez transpareça nos grupos corais, grupos de cante, não é canto, é cante que eles dizem. Aliás, vamos acabar o programa ouvindo um grupo de cante, um grupo que já tem mais de 60 anos de existência. Eles disseram, foram fundados em 1933. Imaginem, desde 1933, as mudanças que tem havido, e aquele grupo são os ceifeiros de Cuba, sempre a cantar. Vamos ouvi-los cantar daqui a pouco. Mas antes queria-lhes falar na cozinha alentejana. Claro que a cozinha, no Baixo Alentejo, é a cozinha tipicamente alentejana. Tinha baseada essencialmente no pão e no aroma das ervas. Mas há um petisco que eu queria referir em especial. É o ensopado de borrego à pastora. À pastora, porque é exatamente assim que o pastor, quando pode matar o seu borrego, o come. É cortado em pedaços, é cozido com muito cuidado, porque a água não pode ficar com espuma nenhuma, tem que ser cozido até a água ficar límpida. Depois é temperado com louro, com sal, com azeite, tem um raminho de hortelã e é assim que é comido. É completado com, é claro, com o pão, com o eterno pão, que está aqui simplesmente em água quente. Devo dizer que o borrego comido assim é uma beleza. Quando o senhor telespectador vier a Cuba, peça o ensopado de borrego à pastora. E agora vamos ouvir o grupo Os Ceifeiros de Cuba. Eu escolhi este grupo apenas por uma razão. Eles aqui no Conselho há 7 grupos corais. 7, 4 masculinos e 3 femininos. Bom, esta ideia dos grupos, os 3 grupos femininos, são mais modernos, porque o cantar tradicional era com os homens. Há 4 grupos masculinos. Eu tinha que escolher um dos 4 e só me pude servir disto. Fui ao mais antigo. Vão ouvi-lo e vão ver
como realmente é impressionante ouvir esta gente cantar.